Ministro, vamos abre aberta a sessão. Ministro Veloso, embargos declaratórios, mandado de segurança 24.999, embargante União Federal, embargado Instituto Nacional da Constituição e Reforma Agrária, embargado Celina Valante Frossar. Senhor ministro Veloso, há um requerimento de sustentação oral nos embargos declaratórios. Eu advirto ao pleno que, quando o julgamento do mérito do mandado de segurança, que se deu em 11 de novembro de 2004, o tribunal, por unanimidade, concedeu a segurança, e impetrante era Celina Valente Frossar, nos termos do voto do relator, ausente justificadamente o ministro Pertence, e falou pelo impetrante Dr. Miguel Arcanjo César Guerrieri. Agora, o mesmo procurador pretende fazer sustentação oral nestes embargos declaratórios. A presidência, apreciando o requerimento, o indefere nos termos do parágrafo 2º do artigo 131 do Regimento Interno, onde se diz que não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. Eu submeto ao plenário a decisão da presidência. Ministro relator, de acordo? Todos de acordo? Norma expressa, não há exceção. Perfeito. Ministro Pertence, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, trata-se de embargos de declaração opostos simultaneamente pela União e pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, ao acordo que porta a seguinte emenda. Aliás, interessante. Vistoria prévia, notificação. A notificação para vistoria prévia constitui exigência do devido processo legal. Artigo 5º, 55, precedente do Supremo Tribunal. Princípio da saisina. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Código Civil de 1916, artigo 1572, Código Civil de 2002, artigo 1784. No caso de imóvel rural em comum por força de herança, as partes ideais para os fins da desapropriação serão consideradas como se divisão houvesse, devendo ser cadastrada a área que, na partilha, tocaria a cada herdeiro e admitidos os demais dados médios verificados na área total do imóvel. Lei 4.504, Estatuto da Terra, artigo 46, parágrafo 6º. No caso não foram notificados os herdeiros para vistoria prévia, tampouco comprovou a entidade expropriante a prova do domínio, para os fins do artigo 185.1 da Constituição Federal. O ônus dessa prova negativa é da entidade expropriante, precedente do Supremo Tribunal. Mandado de segurança 23.006 da Paraíba, ministro Celso de Mello, relator. Aplicabilidade à desapropriação para a reforma agrária do princípio da saisina e da regra do parágrafo 6º do artigo 46 do Estatuto da Terra, precedentes do Tribunal. Mandados de segurança 23.306, ministro Otávio Galotti. Mandado de segurança 22.045, ministro Marco Aurélio. Mandado de segurança deferido. Nos embargos de declaração opostos pela União, sustenta-se em síntese que foram maliciosamente omitidos pela embargada fatos capazes de modificar o julgado, fatos extraídos do inventário do número tal, em curso perante a vara de ofício, sucessões de Brasília, que tem por objeto a partir do espólio de Afrânio Frossar, quais sejam: comprovação da existência de mais de uma propriedade em nome do espólio, que por si só demonstra que o objeto do decreto expropriatório não estava cobertado pela regra da imunidade trazida pelo artigo 185.1. A existência de renúncia expressa dos herdeiros aos bens do espólio, que impediu a transmissão da herança. Ciência da instauração de processo proprietário da Fazenda Boa Esperança, uma vez que 25 de 4 de 2003 o inventariante peticionou nos autos, etc., etc. Requerimento formulado pelo inventariante em 27 de agosto de 2013, juntado aos autos do inventário. E o INCRA também interpõe embargo de declaração, que eu resumo as alegações, mas vou deixar de ler, por isto que tem uma preliminar com relação a esses embargos de declaração. Dei vista à parte contrária, falou, e
A impetrante, tendo em vista a não concessão de reintegração de posse requerida em razão da invasão do imóvel pelo MST e autorização do INCRA, para que a Emater prestasse a devida assistência técnica aos invasores, requer extração de carta de sentença. É o relatório. Voto. Bom, os embargos de declaração apresentam um caráter de infringentes, desejando a embargante simplesmente um novo julgamento que não é possível em sede de embargos de declaração. Com efeito, decidiu o Supremo Tribunal, quanto à vistoria prévia, que a sua notificação constitui a exigência do devido processo legal e que, no caso, não foram notificados os herdeiros para essa vistoria, tampouco a entidade expropriante trouxe para os autos a prova de domínio, para os fins do artigo 185 da Constituição. Certo que o ônus dessa prova é da entidade expropriante, conforme decidiu o Supremo Tribunal. No mandato de segurança 23.006, relator o ministro Celso de Mello. Destaque as questões trazidas agora pelo embargante União são despiciendas, cumprindo salientar que, quanto às questões suscitadas, ciência de instalação de processo expropriatório da Fazenda Boa Esperança, e bem assim requerimento formulado pelo inventariante em 27 de agosto de 2013, dejuntado aos autos do inventário do relatório técnico, ficaram superadas. A leitura atenta do acordo embargado remete-se à entidade embargante. Não ocorre na espécie os pressupostos dos embargos de declaração, CPC 535. E agora, a questão dos embargos do INCRA. No que toca aos embargos de declaração do INCRA, não podem ser conhecidos. Por isso que o INCRA não é parte nos autos, conforme ficou esclarecido no despacho de folha 726 e 728, de minha autoria. No mandato de segurança 23.759, agravo regimental, relator ministro Celso de Mello, decidiu o Supremo Tribunal Federal. Não assiste ao INCRA, seja na condição de assistente, seja na de terceiro prejudicado, seja ainda como litisconsorte passivo, legitimidade para intervir em processo de mandado de segurança, no qual se impugna a validade jurídica de declarações expropriatórias de imóvel rural, consubstanciada em decreto do Presidente da República, editado para fins de reforma agrária. Precedentes, e menciono o ministro Celso de Mello, precedentes da Corte. De modo que, senhor presidente, do exposto, rejeito os embargos de declaração da União e não conheço dos embargos do INCRA. Alguma divergência? O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos declaratórios, os embargos interpostos pela União Federal e não conheceu dos embargos interpostos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, nos termos do voto do relator. Primeira sustentação oral. Requerimento nos termos do artigo 124, parágrafo único do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Posso fazer? Acabamos de dizer, já foi julgado o processo? Já foi, mas eu preciso de um requerimento nesse processo para comunicar ao juiz da 12ª Vara Federal de Minas Gerais. Fazer uma petição. Faça o relator. Comunica o relator, que é mais fácil. Muito obrigado. Ele tomará providência. Com sustentação oral, ministro Gilmar Mendes. Mandato de segurança 24.482. Impetrante Maria Helena da Cunha Bueno. Impetrado presidente da República. Presidente, por esse mandato de segurança, impetrado por Maria Helena da Cunha Bueno, contrato do excelentíssimo senhor presidente da República, por meio do decreto de 21 de 11 de 2002, declarou de interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural denominado Fazenda Retiro, situado no município de Mirandópolis, estado de São Paulo, com a área de 2.824 hectares, matriculado sob o número X, no livro do cartório do registro de imóveis da comarca. Conforme alega a impetrante, tal fato se deu em razão do imóvel ter sido classificado como grande propriedade improdutiva, após a vistoria administrativa realizada pelo Instituto de Terras do Estado de São Paulo, Fundação ITESP. No entanto, o equívoco dessa entidade teria sido considerar a área total do imóvel como 2.868 hectares, superior, portanto, em 43,66 hectares em relação à metragem efetivamente existente, em desrespeito, inclusive, à sentença judicial em ação de retificação de matrícula com trânsito em julgado. Nesse procedimento, os vistoriadores teriam menosprezado os efeitos do registro público e alterado as conclusões a respeito da exploração e produtividade do imóvel, que feriria o princípio do devido processo legal. Também sustenta a impetrante que, oportunamente, interpôs recurso administrativo contra a decisão do Comitê Regional de Análise ao presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que sequer o recebeu. Com isso, houve cessamento do direito à ampla defesa. A impetrante ressalta a peculiaridade do caso, em face de evidentes erros da fiscalização, mesmo sabendo do entendimento, no sentido de que, em tese, deveria não ser factível na vista do mandato de segurança discutir ou rever
dados constantes do laudo de vistoria do INCRA. Assim, argumenta que teria havido inequívoca violação ao parágrafo 7º do artigo 6º da Lei 8.629, de 93, pelo INCRA, não considerando efetivamente utilizadas as áreas de 96 hectares e 358 hectares, ambas de reformas e recuperações de pastagem, inclusive concentração de sementes, com acompanhamento técnico. Pede a concessão de segurança para declarar nulo o decreto expropriatório. Por decisão de folhas, deferi o pedido liminar e solicitei informações à autoridade considerada coatora. As informações, em síntese, diz que não há demonstração de repercussão negativa dessa base de cálculo e que a via mandamental seria inadequada para o fim proposto. Contra a decisão que deferiu o pedido liminar, o Presidente da República interpôs o agravo de folhas. Desenvolve a argumentação no sentido do cabimento do agravo na presente hipótese. Em seguida, alega que não se demonstrou concretamente a possibilidade de ineficácia do provimento definitivo, caso se aguardasse o julgamento definitivo do RIT, razão pela qual não deve subsistir a liminar. Requer o reconhecimento de litispendência com ação cautelar de produção antecipada de provas e ação declaratória em trâmite na 2ª Vara Federal de Araçatuba. Por fim, alega que a discussão sobre a produtividade do imóvel não tem cabimento em mandado de segurança. Parecer do Procurador-Geral, Dr. Cláudio Fonteles, é pelo não conhecimento do agravo regimental interposto contra a liminar deferida e mandado de segurança. Quanto ao mandado de segurança propriamente, opina pela denegação da ordem com a consequente prejudicialidade da medida liminar concedida. É o relatório, senhor presidente. Passo a palavra pelo impetrante, ao doutor José Carlos de Melo Dias. Eminente ministro presidente, excelentíssima senhora ministra, excelentíssimos senhores ministros, digno procurador-geral da República. Penso, senhores ministros, e provavelmente vossas excelências já perceberam do relatório do eminente relator, que esse processo de mandado de segurança não é um daqueles muitos que tem aportado à Suprema Corte. Muito embora, digno procurador, a douta Procuradoria-Geral da República tenha desviado o foco da questão, trazendo-a para a discussão do problema da produtividade, de modo algum não se discute aqui a produtividade. O que se discute aqui é o seguinte: a impetrante, 2 anos antes, promoveu a retificação do seu imóvel rural. Foi um processo judicial contencioso e foi averbado no registro do imóvel a área de 2.824 hectares. A vistoria feita pelo INCRA, em apenas 2 dias, considerou, segundo cálculos na prancheta, a área de 2.868 hectares, 43,66 hectares a mais. Não interessa que tenha sido 43, 53, 103, 203. O que se discute é o seguinte, é que a vistoria não poderia ofender a retificação judicial do imóvel, fundada em sentença judicial, acobertada pelo manto intangível da coisa julgada. Essa é a discussão. Se isso diminui ou aumenta a produtividade, não vem ao caso. Eu não quero discutir isso. Eu tenho em mãos aqui, aliás, para desviar o foco da questão, como eu disse no início, tanto as informações da digna autoridade impetrada, como o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, citam diversos precedentes desta Corte, só que inaplicáveis à espécie. O mandado de segurança não se presta para ferir a produtividade do imóvel rural. Eu não estou aqui aferindo. O que eu estou dizendo é o seguinte: houve uma vistoria hirta e nula. Ela é mais hirta e é mais nula porque tem um dispositivo na Lei 8.629, mais precisamente, parágrafo... A gente já vai ficando meio de idade, já não enxerga mais nada. Veja bem, tem, na Lei 8.629,
que regula a desapropriação por reforma agrária, diz o seguinte: não será considerada, para fins desta lei, qualquer modificação quanto ao domínio, dimensão, condições e uso do imóvel rural, introduzida ou ocorrida 6 meses após a data da comunicação para levantamento de dados, etc, etc. Ou seja, na vistoria, se eu tivesse feito lá atrás qualquer modificação do imóvel rural, na dimensão, etc., a vistoria não podia considerar. Está na lei. Se ela não podia considerar para me ajudar, ela não pode me considerar para prejudicar. Isto é óbvio. Isto é óbvio. Por outro lado, está patente se subentende do relatório de Sua Excelência, o eminente relator, que nós discutimos de passagem, mas é também algo pontual para demonstrar a ilegalidade, ou antes, a inconstitucionalidade desse laudo, é o fato de a vistoria não ter levado em consideração uma área de reforma de pastagens. A Lei de Desapropriações para fins de reforma agrária diz o seguinte, que não poderá ser considerada improdutiva. Isso daqui está no parágrafo 7º do artigo 6º da Lei 8.629. Não perderá a qualificação de propriedade produtiva o imóvel que, por razões de força maior, caso fortuito ou renovação de pastagens tecnicamente conduzidas, devidamente comprovadas pelo órgão competente, está aqui no relatório da vistoria, eles comprovaram, deixar de apresentar, no ano respectivo, graus de eficiência de exploração. Então, o que eu estou dizendo é que, por ter havido reforma e recuperação de pastagens, a lei veda que aquela propriedade pudesse ser considerada improdutiva. Está na lei. Está na lei. Esta a ilegalidade que Vossas Excelências estão sendo conduzidos a definir, avalizar ou não. Não acredito em aval de Vossas Excelências, nem como força de argumentação. Senhores, existem outras incoerências também que nós... A gente fica... Quando se apaixona por uma causa, quase que a gente prejudica o cliente e prejudica a causa. É muito importante que Vossa Excelência tenha em conta, quanto eu aleguei, a diferença de área entre a área registrada e saber se pode considerar uma área não registrada superior à registrada. O ministro Gilmar Mendes, ao deferir a liminar, diz textualmente: as diversas dimensões do imóvel, referidas no decreto presidencial, no relatório agronômico de fiscalização e no seu registro, com referência, inclusive, à sentença judicial transitada em julgada, podem ter consequências sérias e relevantes para a avaliação da sua produtividade, tal como postulada pela impetrante. Como se não bastasse, e também se desume do relatório, houve um evidente cerceio do direito de defesa. Na página 10 do laudo, se vê que a área de preservação permanente da propriedade, eu estou dizendo, a área de preservação permanente, aquela margem dos riachos, dos córregos que tem na propriedade, que é a área de preservação permanente, também foi computada como área produtiva para efeito do cálculo do apacentamento de animais. E, na decisão que convalidou este laudo de vistoria, icto e nulo, é absoluta e totalmente jejuna de relatório e de fundamentação. É uma decisão administrativa sem relatório e sem fundamentação, que fere de frente
o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Como se não bastasse, houve uma interposição de recurso contra o laudo de vistoria. Ao invés de mandarem para o conselho do próprio INCRA, que avalia, pediram um parecer do procurador jurídico do INCRA. Está nas folhas 500 do laudo de vistoria. E o parecer, olha, eu acho que deve mandar, sim, para o órgão tal. Mas o fato é que não mandaram. Então, o processo administrativo não havia se concluído quando se expediu o decreto de expropriação, que nós estamos atacando de visceralmente nulo, porque tem fundamento, tem base em um relatório de vistoria visceralmente nulo, ilegal ou antes inconstitucional. É o que basta, excelências, porque eu penso que toda a questão gira em torno de saber se pode ou não uma vistoria do INCRA ignorar o registro da propriedade e fazer cálculos na prancheta e alterar a dimensão do imóvel para calcular a produtividade. Isso não é, em absoluto, penso eu, discutir a produtividade. Eu estou discutindo a ilegalidade ou, antes, a inconstitucionalidade do ato. Justiça na decisão é o que se pede, rogando mercê. Presidente, preliminarmente, não conheço do agravo regimental interposto pela Presidência da República, nos termos da jurisprudência desta Corte, no sentido de que não cabe agravo regimental contra a decisão do relator que, em mandado de segurança, e habeas corpus defere ou indefere no todo empate, medida liminar. Incidência da súmula 622. Sei que há divergência sobre o assunto. De qualquer penso sorte, que agora, estaria- com o julgamento, a vinda do processo para julgamento fica prejudicado. prejudicado. O agravo. Não tem nenhuma relevância. Não tem sentido. Contra indeferimento liminar? Com deferimento liminar. Prejudicado. Pode prosseguir. A impetrante pretende ver reconhecida a violação do seu direito de propriedade em face do aumento indevido da área, não figurante da matrícula, que, consequentemente, teria afetado na identificação do grau de eficiência na exploração da terra. Afirma-se ainda que, na hipótese em debate, por conseguinte, houve inequívoca violação da Lei 8629 pela fiscalização do INCRA, não considerando efetivamente utilizadas as áreas de 96 hectares e de 358 hectares, ambas de reformas e recuperações de pastagem, inclusive com extração de sementes e acompanhamento técnico. Por fim, sustenta, nos termos do parágrafo 7º do artigo 6º da Lei 8629, na sua atual redação, que não perderá a qualificação de propriedade produtiva o imóvel que, por razões de força maior, caso fortuito ou renovação de pastagens, tecnicamente conduzidas, devidamente comprovadas pelo órgão competente, deixar de apresentar no ano respectivo os graus de eficiência e exploração exigidos para a espécie. O relatório agronômico de fiscalização foi realizado pela Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, José Gomes da Silva, em convênio com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para embasar o processo administrativo referente à desapropriação da Fazenda Retiro. Ao laudo, eu só transcrevo para documentar a classificação do imóvel, segundo a equipe técnica da vistoria, é a seguinte: classificação fundiária do imóvel, de acordo com os dados levantados nesse relatório agronômico de fiscalização e atualização cadastral processada no Sistema Nacional de Cadastro Rural, a propriedade apresentou os seguintes índices. E aí estabelece os índices, dizendo que não atinge os índices previstos nos artigos 2º, 6º e 9º da Lei 8629 e legislação posterior, que alterou o imóvel, é passível de desapropriação para fins de reforma agrária. No caso concreto, a impetrante, portanto, sustenta que a área do imóvel tem direta influência nos cálculos de aferição da produtividade. No entanto, essa consideração não passou despercebida pela autoridade coatora, como se vê das informações número AGU, etc., elaboradas pelo consultor da União, Dr. Oswaldo Otton de Pontes Saraiva Filho, de Sua Excelência. Como vimos, a liminar foi deferida sob o pressuposto de que o cálculo de GUT e GE poderia repercutir em desfavor da propriedade registrada, se, como no caso, viesse a ser calculada a partir de maior área física encontrada em detrimento da menor área registrada. Contudo, a impetrante descurou de demonstrar o aspecto relevantíssimo do nexo de causalidade existente entre a área maior aferida pelo INCRA e sua repercussão
nos índices de produtividade apurados. De logo, insto a ressaltar que o objeto da desapropriação é imóvel rural, conforme dispõe o artigo 184 da Constituição Federal. Compete à União desapropriar, por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. Como não se confundem as definições de imóvel rural e propriedade rural, tendo em vista que propriedade rural é o imóvel rural sob o domínio de alguém, conforme o registro público, a vistoria efetuada pelo INCRA incide sobre a área do imóvel rural e não sobre a área de propriedade rural, já que uma e outra podem ser diversas, seja pela existência de parcela do imóvel rural não registrada, seja pelo fato de várias propriedades rurais poderem consistir um único imóvel rural, sendo notório existir fazendas, imóveis rurais registrados em várias matrículas. Assim, em virtude do Estatuto da Terra, definir imóvel rural como prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destina à exploração extrativa, agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada, enquanto a Lei 8629 conceitua imóvel rural como o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa, vegetal, florestal ou agroindustrial. E aí diz ainda, Sua Excelência, o doutor Otton, mesmo que se procedesse ao cálculo da produtividade sobre a área registrada, de modo a acrescentar a benefício do GE da impetrante a variação percentual entre áreas, e ainda que não fosse de 100% GUT, nem assim essa variação percentual acrescida a benefício do GE da impetrante bastaria para prefazer os 100% mínimos exigidos pela Lei 8629. E a impetrante não demonstrou um modo pelo qual esse excedente de área encontrado poderia repercutir sobre suas unidades animais a ponto de, então reduzido segmento, aperfeiçoar os 6,41% que lhe faltam para o alcance do índice da lei, que é de 100%. O Procurador-Geral da República, ao analisar a questão, opinou pela denegação da ordem, nos seguintes termos. Apesar da alegação de erro no cálculo do grau de utilização da terra e no de eficiência na sua exploração, a impetrante não logrou êxito em demonstrar de maneira inequívoca a indigitada ofensa a seu direito líquido e certo. Com efeito, não há evidências de que, com a retificação defendida pela parte autora, outra fosse a conclusão dos técnicos do INCRA acerca da produtividade do mencionado imóvel. Em linhas gerais, é essa manifestação de Sua Excelência. Com base em precedentes do STF, quer quanto à retificação de cálculo, mandado de segurança 24.211, Carlos Veloso, DJ de 11/10/2002, quer quanto à produtividade, MS 23.311, Paraná, Sepúlveda Pertence, DJ de 25/2/2000, afirma ser impossível dirimir a controvérsia em mandado de segurança por exigir dilação probatória. E essa é a conclusão. Com efeito, diz a Procuradoria, não há provas de que, se houvesse a retificação apontada pela impetrante, os resultados colhidos no relatório agronômico de fiscalização seriam diversos, razão por que não deve esta tese prosperar. Contrariamente ao aduzido pela parte autora, o fato de ter sido considerado pelo INCRA área superior àquela registrada por força de sentença judicial não tem por si só o condão de ofender a coisa julgada. Tampouco houve violação dos efeitos produzidos pelo registro público do referido imóvel, que permaneceram incólumes, apesar do relatório agronômico atacado. Diz ainda Sua Excelência o Procurador-Geral, não deve prosperar em sede mandamental a alegação de cessamento de defesa, já veiculada pela impetrante em via recursal administrativa. Vale o registro de que não há comprovação quanto à suposta ausência de apreciação do recurso administrativo interposto contra a decisão do Comitê Regional de Análise do INCRA. Embora não se discuta na hipótese a questão do artigo 6º da Lei 8629, quero apenas rememorar que o Tribunal já afirmou a constitucionalidade dessa atribuição à autarquia competente para fixar os índices mínimos de grau de utilização da terra e da eficiência da sua exploração. Mandado de segurança 23.391, Galote. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é incabível a discussão sobre a produtividade em mandado de segurança. A exemplo, vários mandados de segurança, MS 24.503, Marco Aurélio, MS 24.113, Maurício Correia, 24.327, de minha relatoria. Dentre estes, destaco a emenda do MS 24.911, da relatoria de Carlos Veloso.
alegação de ofensa ao princípio isonômico pela utilização de índices diversos de índices utilizados em outro Estado, fatos no ponto controvertidos, inadmitido no processo do mandado de segurança a dilação probatória, inexistência de prejuízo para a defesa, que impugnou no procedimento administrativo o laudo e interpôs os recursos cabíveis, produtividade do imóvel, a ausência de dilação probatória no processo de mandado de segurança afasta a existência de direito líquido e certo que pressupõe fatos incontroversos. No mesmo sentido, afirmou-se em precedentes desta Corte, MS 23.135, da relatoria de Moura Alves, que a discussão sobre o índice de produtividade do imóvel rural só teria lugar na própria ação de desapropriação. Não há nos autos elementos que atestem inequivocamente ser o impetrante, proprietário do imóvel em causa, não sendo o mandado de segurança um instrumento processual hábil para dirimir essa questão, dizia Moura Alves. Por outro lado, tendo sido feita regularmente a vistoria do imóvel, o fato de não ter o impetrante obtido resposta à sua impugnação aos índices de produtividade constantes do relatório dessa vistoria não acarreta a nulidade do decreto presidencial, pois essa questão relativa à produtividade do imóvel poderá ser feita na ação de desapropriação. Também no mandado de segurança 22.187, Nery da Silveira, o tribunal indeferiu a ordem quanto à discussão sobre a área do imóvel, pois a só menção equivocada à área do imóvel, que, segundo o impetrante, seria de 151 hectares, não basta afirmar-se, dizia Sua Excelência, a nulidade do ato declaratório de interesse social para fins de reforma agrária. A individualização exata do imóvel pode ser feita por via adequada, sem inutilizar o processo expropriatório. Assim, senhor presidente, nos termos da jurisprudência do STF, eu indefiro o mandado de segurança, cassando a liminar anteriormente concedida. Senhor presidente, eu peço a palavra pela ordem, é possível? Matéria de fato? É matéria de fato. É que há um argumento também que Sua Excelência deixou de deduzir, que é com relação às pastagens e a reforma de recuperação de pastagem, que a lei veda expressamente. A questão está Mas o respondida. juiz já foi, Está devidamente Ministro respondido, que é Leandro matéria Grau. controvertida, senhor presidente. já foi citado. Ministro Carlos Grau, Eu acompanho. ministro Joaquim Barbosa, Também acompanho. Também Carlos Brito, Ellen Grace, Também. ministro Marco Aurélio. Presidente, há peculiaridades no processo que precisam ser consideradas. A primeira diz respeito à precipitação em editar-se um decreto desapropriatório. Conforme próprio memorial distribuído pela Advocacia Geral da União, pende ainda, ou pendia, quando da edição do decreto, um recurso administrativo que não chegou a ser apreciado. Indaga-se, é possível a inversão na ordem natural dos procedimentos, tendo em conta a circunstância desse recurso não possuir eficácia suspensiva? De forma mais precisa, o que haverá após a existência de um decreto em termos de apreciação do recurso? Será que esse recurso, julgado por uma autoridade em patamar inferior àquela do ato subsequente, e aqui o ato é complexo, porque pressupõe-se a regularidade do processo administrativo, será que essa autoridade terá independência suficiente para pronunciar-se quanto ao recurso e, com isso, na via indireta, afastar do cenário jurídico o decreto do presidente da República? A resposta, para mim, é desenganadamente negativa. Creio que não podemos ser ingênuos a ponto de assentar que a autoridade administrativa atuará com independência absoluta, desconhecendo o ato final do processo complexo, como eu disse, que é o decreto do dirigente maior do país. Mas, presidente, temos outros aspectos a serem considerados. Na apuração da eficiência da exploração do imóvel, não se pode deixar de subtrair áreas de preservação obrigatória, áreas que não podem ser manuseadas pelo proprietário visando
esta ou aquela atividade econômica. E o parecer não aborda esse tema, eu não sei como está o laudo, se realmente, como sustentado da tribuna pelo advogado, a partir da fé profissional que Sua Excelência detém, se teria deixado de subtrair essas áreas. Mas há um outro detalhe, presidente. Considerou-se uma área superior à área da propriedade em 40 hectares. E aí vem um detalhe. Índice de utilização da área, 100%. Índice de eficiência da área, e o dado é do Memorial da Advocacia Geral da União, 93,39%. Os 100% são praticamente, inalcançáveis quanto à denominada eficiência fixada pelo órgão administrativo. Tendo em conta essas premissas, presidente, concluo meu voto no sentido da insubsistência do decreto. Eu sei que é muito difícil adotar-se posição contra a reforma agrária no que visa dar uma destinação social aos imóveis. Mas, para nós julgadores, interessa, acima de tudo, a prevalência, é o preço que se paga por se viver em um Estado democrático, a prevalência do arcabouço normativo, principalmente do arcabouço normativo constitucional, que se proceda na reforma agrária sem se pretender jogar nas costas do Supremo Tribunal Federal a responsabilidade por um obstáculo de acordo com o figurino constante do direito posto. E, a meu ver, no caso, isso não houve, por isso eu peço vênia ao relator para conceder a ordem. Ministro Veloso. Vossa Excelência, então, ministro Marco Aurélio. Aqui eu tenho esse problema, Assento um o seu recurso voto em dois administrativo fundamentos. ainda pendente, aí houve o atropelo. Essa questão foi posta Aí a gente apresenta como direito de defesa, mas isso aqui não havia efeito Na suspensivo, inicial? ele entrou depois com mandado de segurança, e eu concedi, inclusive, a liminar. Mas o argumento central é a do divórcio entre áreas registradas. E nas informações fica demonstrado, primeiro, que a matéria é bastante controvertida para efeito de mandado de segurança. Depois que demonstrar que essa diferença de 43 hectares não produziria o efeito demonstrado. De qualquer sorte, isso poderá ser feito nas vias ordinárias, mas não no mandado de segurança. O que eu tenho como premissas, é justamente isso. Qual é a repercussão da ausência do efeito suspensivo? É possível caminhar-se, chegando-se ao ato final do processo administrativo? A meu ver, não. A meu ver, não. A meu ver, o ato final do presidente da República, segundo a legislação de regência, pressupõe o encerramento do processo administrativo. Segundo aspecto, para mim, importantíssimo, e eu não obtive resposta a contrariar o que sustentado da tribuna. Ao se elaborar o laudo, não se teria subtraído áreas de preservação. Terceiro aspecto, considerou-se uma área que se mostrou, pelo menos sob o ângulo formal, superior à área realmente existente em 40 hectares, com detalhe, utilização 100%, eficiência 93%. O cálculo da produtividade do mal para declarar suscetível de reforma agrária não se abateu. Neste cálculo, a área Pois de é, a área de ambiental- preservação, além de se considerar Não, mais isso- 40 hectares, não se isso teria abatido. Isso não é admitido no laudo. O laudo não diz isso. O laudo faz todas a área de preservação permanente, a área inaproveitável. O laudo detalha tudo isso. Essa matéria não é objeto de Senhor discussão. presidente, eu peço para esclarecer uma questão agora de fato. Está na página 10 do relatório. 10, o número original do relatório. Nas últimas 3 linhas. Olha aqui. Senhor Página presidente. 10 do relatório. Culturas permanentes, culturas temporárias, pastagens plantadas, pastoreio temporário, reserva legal,
preservação permanente. Essas questões todas estão contempladas devidamente no laudo. Agora, se nós formos trazer isto para mandado de segurança, vamos dar uma outra feição ao mandado de segurança. A pergunta Sim. não é essa. A pergunta é Tanto saber quanto... o seguinte: no cálculo da produtividade, incluíram as áreas de preservação Não, ambiental? não, ele diz claramente que não, ele faz todo o cálculo, faz a distinção. Agora, se nós formos fazer este exame em sede de mandado de segurança, aí já é uma outra questão. Tanto é que o argumento que usei para liminar foi tão somente sobre a repercussão que poderia haver a tal alteração da área, e tendo em vista exatamente o argumento usado pelo ministro Marco Aurélio. O índice pouco expressivo entre o chamado índice de 100%. Considerado a totalidade. Considerado né, a totalidade da área. do Agora, imóvel. vem a Advocacia da União e demonstra que isso não teria repercussão, ou pelo menos contradiz. Pelo menos a matéria é extremamente controvertida para se resolver em mandado de segurança. Agora, Você entendeu? é que A Advocacia da União contesta. Contesta claramente isso. eu creio que nós podemos examinar, né, matéria fática, se, no caso, a prova é pré-constituída. Né? Agora, diante dessa dúvida quanto à consideração ou não da área de preservação ambiental, eu peço vista. Após o voto, o ministro relator, que foi acompanhado pelos ministros Eros Grau, Joaquim Barbosa votou, né? Joaquim Barbosa, ministro Carlos Brito, e ministra Ellen Grace, que indeferiam a segurança, nos termos do voto relator, pediu vista ao ministro Marco Aurélio. Ainda com sustentação oral, mandato de segurança, república pertence. Mandato de segurança 23.394. Impetrante Herbert Brandão Lago e outro. Impetrado segunda Câmara do Tribunal de Contas da União e reitor da Universidade Federal de Piauí. Palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, cuida-se de mandado de segurança com pedido de medida liminar, impetrado por professores universitários aposentados contra ato do reitor da Universidade Federal do Piauí, que, tendo em vista a determinação do Tribunal de Contas da União, na decisão 273/98, suspendeu a incorporação do reajuste de 26,05% relativo ao URP de fevereiro de 1989, Plano Verão, embora julgada devida por sentença transitada em julgado. Pelo que se infere dos documentos juntados aos autos dessa, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior pleiteou a condenação da impetrada a pagar as diferenças salariais decorrentes da aplicação da URP de 26,05% sobre os salários praticados no mês de janeiro de 89, devidas mês a mês a partir de fevereiro do mesmo ano em parcelas vencidas e vincendas, com as devidas repercussões legais, 13º salário, férias, etc. A instância ordinária reconheceu o direito adquirido dos representados, julgou procedente a ação. Decisão que foi confirmada pelo TRIT da 16ª Região, tendo transitado em julgado em 28 de 1 de 1992. Ocorre que, quando o julgamento da legalidade da aposentadoria dos impetrantes, em 91 e 92, manifestou-se a segunda Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas pela exclusão da parcela referente à incorporação. Após diligências, concluiu o TCU pela ilegalidade da concessão, recusando seu registro, e determinou ao reitor que adotasse as providências necessárias, objetivando o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, cabendo à SESEX, PR, deve ser Piauí, a verificação do cumprimento do contido no subitem tal. Daí o pedido de reexame apresentado pela Universidade de Piauí e pelos impetrantes, julgado parcialmente procedente, assim por decisão da segunda Câmara, do TCU, assim emendada no que interessa, conhecer os pedidos de reexame, dando-lhes provimento parcial, tornar insubsistente os subitens 8 e tal, que passam a ter a seguinte redação: considerar ilegal a presente aposentadoria, recusando o registro e dispensar a reposição das importâncias recebidas de boa-fé,
até a data do conhecimento dessa decisão pela Universidade, nos termos denunciados 106. Cumprida a determinação, foi impetrado o presente mandado de segurança. Funda-se a impetração na quantia da coisa julgada. Caso interno, não se está a questionar a incorporação não desse percentual, mas sim o respeito à coisa julgada. Falando em independência dos poderes, de fato, num poder a Corte de Contas curvar-se a outro poder, tampouco admissível seria competir ao Tribunal de Contas julgamento acerca dos limites e extensão da coisa julgada. Repetimos, tal análise, se admissível, seria competência única e exclusiva do Poder Judiciário, etc. Se, em razão de posterior entendimento jurisprudencial, referendou-se a não incorporação da URP ao patrimônio dos servidores, até mesmo por intermédio de acordos do Supremo Tribunal Federal, tal mudança jurisprudencial não tem o condão de desconstituir todas as decisões pretéritas amparadas pelo trânsito em julgado. Segue nesta linha, pugna-se, por fim, pelo pagamento do percentual, bem como pela declaração de nulidade da decisão do TCU. Requisitadas informações, afirma o reitor que apenas cumpriu a determinação emanada do órgão de controle externo, sendo que a coisa julgada de natureza laboral acolheu os termos do pedido na forma propostos, não constando dentre os mesmos a incorporação do percentual aos vencimentos. Assim, a decisão judicial teria reconhecido tão somente o direito à antecipação do reajuste na sistemática instituída pelo Decreto-Lei 2335 de 87. O TCU, por sua vez, teria recusado o registro da incorporação do índice pleiteado. Deferir, então, a liminar requerida para, tendo em vista o pedido retratado na sentença da Justiça do Trabalho, cuidando de parcela de proventos de aposentadoria, restabelecer-lhe o pagamento até decisão definitiva. Em suas informações, aduz o Tribunal de Contas que não incorreu em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, pois agiu verbos em estrita observância e conformidade com os ditames constitucionais legais, bem como no exercício de suas competências institucionalmente atribuídas. De qualquer forma, tendo em vista a orientação do STF, no MS 22.658, o TCU tem o poder-dever de apreciar a legalidade das concessões e, consequentemente, das parcelas que compõem os cálculos dos proventos, mesmo constituem coisa julgada no âmbito do Poder Judiciário. Afirma também que, ante a ausência na decisão judicial transitada em julgado do termo final para o pagamento do índice, procedeu a sua correta aplicação quanto à apreciação dos pedidos. Portanto, quando a Junta de Conciliação e Julgamento admitiu o pagamento das diferenças decorrentes da aplicação da URP aos salários a partir de fevereiro de 89, limitou implicitamente a data base do funcionalismo de acordo com o disposto no artigo 8º caput 9º, parágrafo único do Decreto-Lei 2335 de 87. Sustenta que a exegese diversa nos conduziria a reconhecer o direito de alguns servidores a perceberem um digitado reajuste em duplicidade, de forma que poderiam ocupantes do mesmo cargo e classe perceberem vencimentos absolutamente distintos com grave ofensa ao princípio da isonomia. Daí a petição número tal, na qual a Fundação Universidade do Piauí repisa os argumentos da informação anteriormente prestada e comunica a concessão de medida liminar em reclamação correcional interposta contra a execução da ação 1069/90, na qual se determinou a sustação do pagamento dos valores relativos ao precatório, bem como da incorporação do percentual de 26%. Foi interposto também pela Fundação agravo regimental contra a concessão de medida liminar, ao qual foi negado seguimento em decisão na qual ressaltei. Indefiro o pedido de revogação do liminar, fundado em fato superveniente, obtenção depois de impetrado esse mandado de segurança, e da concessão da liminar nele referida, decisão liminar do ilícito-ministro Ursulino Santos, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, cujos reflexos neste processo não é o momento de examinar. Parecer da lavra do ilustre subprocurador-geral, Dr. Flávio Giron, aprovado pelo Dr. Brindeiro, opina o Ministério Público Federal para a denegação do mandato de segurança. Na hipótese dos altos reajustes salariais calculados na proporção da variação da URP, instituída pelo Decreto-Lei 2335, constituíam-se antecipações salariais que seriam compensadas por ocasião das revisões ocorridas nas datas bases a teor que dispõe os artigos 8º caput e 9º parágrafo único referido por plano legal. Diante do reajuste geral que efetivamente ocorreu em todo o funcionalismo público, tais reajustes que foram concedidos a título de antecipação seriam devidamente descontados, a fim de se evitar duplicidade nos respectivos proventos. Desse modo, não se mostra viável reconhecer na pretensão deduzida pelos impetrantes direito líquido que possa ser resguardado na via estreita do mandamos. Opina pela denegação da segurança e o relator. A palavra pelo impetrante, doutor Cláudio Santos.
Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssima senhora ministra, senhor relator, ilustríssimo representante do Ministério Público, essa matéria volta novamente ao plenário dessa Corte. Trata-se de delimitar a competência do Tribunal de Contas da União quando no momento de registro de aposentadorias de servidores públicos. E, neste caso específico, tem-se que esses dois servidores públicos, professores universitários da Universidade Federal do Piauí, obtiveram, como bem relatou Sua Excelência, a incorporação do chamado Plano Verão, né, aos seus estipêndios, e, quando da homologação da aposentadoria, o Tribunal de Contas entendeu que se tratava de uma incorporação ilegal e, por via de consequência, mandou retirar essa parcela. Pois bem, Excelência, e verifica-se, neste caso, então, existe a coisa julgada, determinando que seja incorporado à remuneração dos servidores o percentual do plano econômico, e Sua Excelência ressaltou que, nas informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União, ele infere que a sentença haveria limitado implicitamente o reajuste à próxima data base, ou seja, não há, segundo o próprio Tribunal de Contas infere, nenhuma determinação de limitação do reajuste. E o Tribunal de Contas resolveu, por bem, desconsiderar a coisa julgada e determinar a retirada da referida parcela. Entende-se, Excelência, aí, por isso que se buscou a segurança, que, neste caso, há uma flagrante violação ao Instituto da Coisa Julgada, porque, dentre as competências atribuídas pela Constituição, pela Carta da República, ao Tribunal de Contas da União, que é um órgão fiscalizador do Poder Legislativo, não está a de se manifestar sobre a coisa ou determinada parcela incorporada à remuneração do servidor público abarcada pela coisa julgada, quando já houve a manifestação do Poder Judiciário. E, como bem relatou Sua Excelência, o ministro Sepúlveda, neste caso, a universidade adotou as medidas necessárias para tentar, no Poder Judiciário, retirar esta parcela da remuneração. Agora, o Tribunal de Contas, com todas as vênias de estilo e possíveis, não caberia essa função de reapreciar uma matéria decidida pelo Poder Judiciário. Inclusive, o Tribunal de Contas utiliza em suas informações que, pós-modernamente, é admitida a ponderação de princípios, entre eles o da coisa julgada e da segurança jurídica. Perfeitamente, é uma tese que está sendo discutida no âmbito do Poder Judiciário, mas não do Tribunal de Contas, no momento em que vai registrar a aposentadoria de servidores públicos. Portanto, Excelências, é nesse sentido que viemos à tribuna. Existem dois precedentes nessa matéria, os MS 23665, 27758, do excelentíssimo senhor ministro Maurício Correia e Moreira Alves, respectivamente, que analisaram essa questão sobre esse prisma. Os poderes do Tribunal de Contas no momento de registrar aposentadorias. Poderia ele, Tribunal de Contas, ingressar na coisa julgada, desconsiderá-la, quando já houve a manifestação do Poder Judiciário de forma definitiva? Queremos crer que não, Excelências, e que, neste caso, deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, o princípio da separação dos poderes e o princípio de manter-se a coisa julgada nos moldes em que ela foi devidamente alcançada pelos impetrantes no regular processo judicial, com contraditório, enfim, todas as características que regem esse processo judicial. Portanto, requer-se, confirmando, para que seja confirmada a liminar e que seja deferida a segurança para anular esse ato da Câmara do Tribunal de Contas, que mandou retirar da remuneração dos servidores aposentados essa parcela conseguida por intermédio da coisa julgada. Obrigado. Ministro Pertence. Presidente, a reclamação correcional noticiada pela universidade, na petição número tal, prevista no inciso 2 do artigo 709 da CLT, e conhecida na doutrina como correição parcial, foi arquivada em 11 de março de 2003, após ter sido julgada parcialmente procedente, conforme noticia o presidente do TST,
em resposta ao ofício no qual solicitei informações sobre o seu processamento. Essa decisão não interfere no julgamento deste mandado de segurança, já que limitada à conferência dos cálculos que deram origem ao valor constante do precatório suplementar resultante da execução da decisão proferida na ação número tal, na reclamação trabalhista. Questão diversa daquela apreciada pelo Tribunal de Contas e objeto deste mandado de segurança. Suspensão da incorporação do percentual de 26,05, relativo à URP de fevereiro de 89, Plano Verão. Reduz-se a causa petente à invocação da coisa julgada, como explícito no trecho da petição inicial constante do relatório. Já tive a oportunidade, em caso similar, MS 22.658, de apreciar a oponibilidade de decisão judiciária com a força de res judicata ao Tribunal de Contas da União. Naquela ocasião, após rememorar os julgados que alicerçam a súmula 6 desse tribunal, concluí, com o respaldo da Corte, que mandado de segurança que ordena à autoridade administrativa a retificação da aposentadoria não desconstitui decisão anterior do Tribunal de Contas, de modo a compeli-lo a registrar a alteração. A hipótese trazida nestes autos é diversa. Naquele caso, o Tribunal de Contas havia negado, a autoridade administrativa retificou, houve um mandado de segurança que mandou a autoridade administrativa restaurar. Isso, é claro, teria que ser submetido de novo ao Tribunal de Contas. A hipótese trazida nestes autos é diversa. Aqui, a Corte de Contas nega respeito à coisa julgada anterior ao seu julgamento acerca da legalidade da aposentadoria, das aposentadorias. Ao julgar caso em tudo similar, mandado de segurança 23.665, 5 de 602, pleno Maurício Corrêa, assentou o Supremo faltar competência ao TCU para impor à autoridade administrativa, sujeita à sua fiscalização, a suspensão de pagamento de vantagem pecuniária incluída nos proventos do servidor público federal por força de decisão judicial transitada em julgado. Extraio do voto do relator, ministro Maurício Corrêa. O importante de toda a sorte é que o ato praticado por autoridade administrativa competente somente pode ser desconstituído por ela mesma, súmula STF 473, ou pela via judicial. Não tem a Corte de Contas competência para determinar a suspensão do pagamento dos proventos da aposentadoria dos impetrantes, ainda mais que, na fração questionada, estão amparados por sentença judicial transitada em julgado. É certo que esta Corte, em 24 de fevereiro de 94, 4 anos após o trânsito em julgado da referida sentença, firmou orientação de que os servidores públicos, os trabalhadores em geral, fazem jus no tocante às URPs. De abril e maio de 98, a somente 7/30 do seu valor incidentes nos referidos meses, não cumulativamente corrigidos em sua expressão monetária desde a data em que se tornaram devidos até o seu efetivo pagamento, RS 146.749, Moreira Alves. Vê-se, em consequência, continuou o ministro Maurício, que a decisão da Justiça Federal realmente discrepa da orientação definitiva desta Corte sobre o direito às diferenças salariais em debate, o que motivou, inclusive, o deciso do impetrado. Sem embargo da louvável intenção de resguardar seu erário, não se pode perder de vista que a União deve obediência à condenação judicial que foi submetida. E, nessa circunstância, o órgão da administração, a que é oponível à sentença judicial, tem a obrigação de cumprir a decisão, mesmo na hipótese de não estar ela em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores, inclusive do Supremo Tribunal. Essa é a força da coisa julgada material instituída em face de recursos possíveis, ou da inércia da parte que não os utiliza, e que, alçada a garantia constitucional, não pode ser simplesmente descartada. Dá-se, na hipótese, o que se denomina efeito negativo da coisa julgada material, que consiste na proibição de outro juiz vir a decidir sobre o que já decidido, etc., seus efeitos, por isso, projetam-se fora do processo, impedindo que se ajuize nova demanda sobre o objeto da decisão, etc. Por isso mesmo, o Ministério Público Federal, ao analisar o mérito, opinou pela concessão da segurança, uma vez que somente a rescisória, ainda pendente de julgamento, naquele caso, poderia desconstituir os efeitos da res judicata.
Observo, ademais, que a sentença que transitou em julgado, em momento algum, limitou a execução à data-base da categoria. Pelo contrário, em sua fundamentação, deixa clara a pretensão dos autores, no sentido de os reajustes salariais posteriores incidirem sobre os vencimentos corrigidos com os índices da URP naqueles meses. A ação foi julgada procedente na íntegra, sendo a União condenada a efetivar os reajustes posteriores dos autores com base nos vencimentos majorados. É absolutamente idêntico no meu caso. Na forma desse decreto-lei, restringir a abrangência da decisão judicial, como pretende o TCU, resultaria em evidente violação à coisa julgada. Excelência, pode repetir essa parte, por favor? Só essa Da última. sentença Sim, trabalhista? essa parte. A ação do foi voto- pelo contrário, em sua fundamentação, Isso. deixa clara a pretensão dos autores no sentido de os reajustes salariais posteriores incidirem sobre os vencimentos corrigidos com os índices da URP daqueles meses. A ação foi julgada procedente na íntegra, sendo a União condenada a efetivar os reajustes posteriores dos autores com base nos vencimentos majorados da forma desse decreto-lei. Então, prossegue adiante. Impende explicitar, por conseguinte, o exato alcance da súmula 123 do TCU, segundo a qual as decisões judiciais não interferem na competência daquela Corte para registrar ou negar o registro das aposentadorias dos servidores públicos. Efetivamente, as decisões da Justiça em que o TCU não foi parte não são oponíveis, de tal forma que o obriga a registrar as aposentadorias em causa. Por outro lado, não lhe é facultado desconstituir tais sentenças judiciais, mesmo as que entendem contrárias à Constituição ou à jurisprudência do STF, sob pena de afronta ao princípio devido ao processo legal. Se assim não fosse, teríamos, de verdade, um órgão auxiliar do Poder Legislativo, com os protestos do ministro Carlos Brito, aos quais adiro, com competência superposta para alterar decisões judiciais em grau de recurso, até mesmo com trânsito em julgado, subvertendo-se o princípio, etc. Claro, se a União obtiver isso na ação rescisória, etc. De tudo, concedo a segurança. Para tornar sem efeito a decisão 273/98 da segunda Câmara do TCU e restabelecer, portanto, a legalidade da incorporação questionada, aos proventos dos impetrantes. É o meu voto. Vossa Excelência exclui o reitor como o reitor, porque o mandado de segurança foi impetrado contra o TCU. Contra o O reitor que ele só observou. Né? Presidente, eu só tenho uma dúvida, né? É que o título executivo judicial, ele encerrou em si reajuste. E nós sabemos que, durante um bom espaço de tempo, foi respeitada a database, chegando-se à database com a fixação de valores globais, apoiando a inflação do período. O receio que eu tenho é quanto à transformação de um reajuste em verdadeiro plus, em verdadeiro aumento. Né? Não é? A base em si da manifestação do Ministério Público junto ao TCU foi justamente essa, né? Se teria realmente condenado a reposição, né? Agora, indaga-se, não teria havido um verdadeiro acerto de contas nas datas bases subsequentes, com fixação de valores, né, globais? Ele Né? vai ser sobre o todo. Isso nos termos expressos também do próprio decreto-lei, do decreto-lei 2335, É isso que é citado... entende o TCU? Se não, mas não é Nem só nas isso. decisões. Mas é o entendimento também do TST. É o entendimento também do TST quanto à dedução de database. Veja o que diz o decreto-lei 2335. Fica assegurado aos trabalhadores, a título de antecipação, o reajuste mensal dos salários, inclusive do salário mínimo, pensões, proventos e remunerações em geral, em proporção idêntica à variação da unidade de referência de preços URP, excetuado o mês da data base. Esse é o texto. A sentença reconhece isso, dizendo aplica-se o decreto-lei. Não se aplica, portanto, a medida provisória. Mas observa-se a regra estabelecida no decreto-lei. Portanto, me parece que a decisão do TCU não viola a coisa julgada. Eu tenho uma pergunta, eminente O pedido relator. era explícito em proceder aos reajustes posteriores a partir dos vencimentos majorados.
E assim foi deferido, julgando-se integralmente O que procedente. se A diz parte, Ministro a não parte, foi a julgado. parte dispositiva E da houve uma ação sentença, a rescisória, parte ministro dispositiva Eterno. da sentença... Nessa ação rescisória, há medida cautelar? Não, essa ação rescisória é referência ao outro julgado. ao julgado do ministro Maurício Correia. Senhor presidente, se não houver nenhuma objeção, eu vou pedir vista, porque eu estou já quase convencido que, neste caso, não há violação à coisa julgada, segundo o entendimento, inclusive, dominante na Justiça do Trabalho. Vai pedir vista? Vou pedir vista, se não houver. Colocamos o resultado. Após o voto do ministro relator que concedia segurança, pediu vista o ministro Gilmar Mendes. Me dá aqueles do Marcoré. Ministro Marcoré, há um mandado de segurança 25.891. 25.891, então, e o ministro Celso Mello, ao que tudo indica, esse mandado de segurança é igual ao 3 de Vossa Excelência, que é o 25014. Já temos precedentes, presidente. Então eu matamos votaria, pela porque eu emenda. chamaria também o outro. Então, Vossa Excelência tem a palavra. No caso do 25091, leio a emenda. Aposentadoria e regência. A aposentadoria é regida pelas normas constitucionais e legais em vigor na data em que o servidor preenche as condições exigidas. Verbete 359 da súmula do Supremo. Aposentadoria em cargo civil militar reformado, a Carta da República de 1967, bem como a de 1988, na redação primitiva, anterior à emenda constitucional número 2098, não obstaculizavam o retorno do militar reformado ao serviço público e a posterior aposentadoria no cargo civil, acumulando as vantagens. Cito, presidente, precedentes e concedo a ordem. Todos de acordo? O Tribunal, por unanimidade, concedeu a ordem nos termos do voto relator. Eu chamo também, que são a mesma temática e proclamam o mesmo resultado, ministro? Sim, eu conheço em parte, porque excluo o coordenador-geral da ABIN, Ah, sim, tá bom. e na parte de que conheço, defiro o pedido nos termos enunciados no voto e na linha dos precedentes já afirmados Então, pelo o plenário. mandato de segurança 25.091 foi concedida a ordem nos termos do voto do relator. Unanimidade. E nos mandatos de segurança 25.014, 25.103 e 20.149, o tribunal, por unanimidade, conheceu em parte da ordem, excluindo o coordenador-geral de Recursos Humanos do Departamento de Administração da Agência Brasileira de Inteligência E na parte conhecida, e, na parte conhecida, deferiu o pedido nos termos do voto do relator. deferiu o pedido dos termos do voto do relator. O último MS que Vossa Excelência referiu é 25 mil, não é? 149. 25 mil. Isso. 25.149. 25.149. Obrigado. E a mesma coisa? Ministro Marco Aurélio, aqui também temos um conjunto. O MS 25.198. E esse MS 25.198, ministro Marco Aurélio, envolve também, pelas informações que disponho, 25.198. Onde é que está esse 25.198? Ah, está aqui. 25.100, envolve também o 25.206, relatoria de Vossa Excelência, envolve o 25.217 também de Vossa Excelência, 25.220 de Vossa Excelência, 25.224 de Vossa Excelência, 25.228 de Vossa Excelência, 25.232 também de Vossa Excelência, e, por último, 25.236, todos a relatoria de Vossa Excelência. Palavra. Senhor presidente, por gentileza, exatamente a mesma matéria. Eu farei isso, mas primeiro ele vota e depois eu chamo você. Agora É a vamos mesma coisa, ver, tem dois aqui. Vamos ver se comungamos, e eu penso que sim. Se comungamos. Presidente, eu posso ir ao voto direto, né? Eu indeferi a medida cauteladora. Em síntese, requisição pela Justiça Eleitoral
A glosa do Tribunal de Contas pela perpetuação, né, da requisição e articulação de existência de direito líquido e certo, direito quase que adquirido, a ser ouvido, né, o servidor quanto ao retorno ao órgão de origem. Vou ao voto. Ressalto que o Tribunal de Contas da União atuou no campo da fiscalização relativamente à gestão administrativa do Tribunal Regional Eleitoral. Agora, houve um caso que se pediu, não sei se é esse lá da Paraíba, que se pediu, já tirou, né? Não sei se é a mesma matéria, mas aí paciência, né? Relativamente à gestão administrativa do Tribunal Regional Eleitoral, determinando providência que lhe pareceu pertinente a partir da submissão da administração pública ao princípio da legalidade estrita, notando desvirtuamento, consideradas as balizas da Lei 6.999, de 82, alusivas à requisição, glosou, surgindo então o consectário, ou seja, a necessidade do Tribunal Regional Eleitoral proceder à cessação da prática indevida, devolvendo os servidores aos órgãos de origem. Assim, descabe assentar que tal processo, a envolver, repita-se, na via direta, o Tribunal de Contas da União e o Tribunal Regional Eleitoral, deveria contar esse processo do Tribunal de Contas na respectiva relação com possíveis interessados na manutenção do quadro. Improcede integralmente a alegação de desrespeito ao devido processo legal, no que aqueles que não foram instados a se manifestar antes da deliberação ocorrida teriam tido direito colocado em plano secundário. A questão resolve-se não em face do interesse de agir, mas na inexistência do direito líquido e certo sustentado na inicial. A não se entender assim, ter-se-á verdadeiro caos na atuação do Tribunal de Contas da União, perpetuando-se a mais não poder todo e qualquer processo cuja definição fiscalizadora repercuta, embora de forma indireta, na vida dos servidores. Verificado o equívoco quanto à premissa do deferimento da eficácia suspensiva ao recurso, impõe-se resolver a questão de ordem analisando o tema, constatada a relevância do pedido formulado a versar sobre o tema em relação ao qual... Aqui, presidente, aqui se puxou... digo, no mais, essa parte não compõe o voto. No mais, a Corte de Contas atuou a partir do disposto na Lei 6.999, de 82. Quanto ao serviço da zona eleitoral, o artigo 3º da citada lei consigna as requisições pelo prazo máximo improrrogável de 6 meses, podendo, nesse período, ser estendido desde que verificada a excepcionalidade a critério do Tribunal Superior Eleitoral. Extravasado o tempo de requisição, preceitua a lei que o servidor será desligado automaticamente da Justiça Eleitoral, retornando à repartição de origem. Atente-se para as balizas da lei regedora das requisições na Justiça Eleitoral. Pedagogicamente, previu-se que nova requisição do mesmo servidor somente poderia ocorrer considerado o interstício de 1 ano. Já no tocante às secretarias dos tribunais eleitorais, revela a lei o prazo de requisição de 1 ano, excetuada a nomeação para cargo em comissão, mais uma vez constatando-se norma relativa ao afastamento. É saber-se que, durante um longo período, a Justiça Eleitoral valeu-se de mão de obra emprestada. A situação sempre se mostrou excepcional. Já agora tem-se que, mediante lei, foram criados cargos nos diversos tribunais eleitorais, e o que se nota é a resistência no preenchimento respectivo, deixando-se mesmo em postura nada harmônica com a dignidade do homem de convocar os aprovados, projetando-se com isso as requisições.
não há como cogitar da existência de direito líquido e certo da impetrante a permanecer requisitada, nem menos ser ouvida no processo respectivo, em que glosada a atuação do Tribunal Regional Eleitoral. Indefiro a ordem. Todos de acordo? O Tribunal, por unanimidade, concedeu negou, indeferiu a ordem nos termos do voto do relator. Essa proclamação vale para todos. No mesmo sentido, os dois. No mesmo sentido, os dois. Mandado de segurança 25.198, chamo ministro Eros Grau. Mandado de segurança 25.195 e 25.213. E proclamo o mesmo resultado. O tribunal, por unanimidade, negou a ordem nos termos do voto do relator. O último processo, ministro Pertence. Mandado de segurança 24.112. Impetrante, município de Santa Branca, impetrado, Tribunal de Contas. Mas é conhecido qual o voto. 112 e 728, né? Os dois últimos, né? Do Eros Grau. Vou ao voto, senhor presidente. A questão é... Pode passar. Esta Corte, ao apreciar a questão idêntica desses autos no julgamento MS 24098, plenos Peluso, 21/5, assentou a unanimidade a inviabilidade do mandado de segurança para impugnar dados publicados pelo IBGE e utilizados pelo TCU no cálculo do coeficiente de fundo de participação dos municípios, ante a caracterização de matéria de fato controversa que depende de dilação probatória e cognição plena. Mesmo sentido, acórdão-nos de todos nós. Certo, contudo, que esta questão não é objeto deste mandado de segurança, mas de outra ação, visando a manutenção dos dados por... Não, senhor presidente. Disse que era repetido, mas concluindo de modo diverso, então deve ter alguma coisa diferente. O município de Santa Branca, localizado no estado de São Paulo, impetra mandado de segurança com pedido de liminar contra ato do Tribunal de Contas da União com apoio no inciso 6 do artigo 1º da Lei 8443/92, que reduziu o coeficiente destinado ao cálculo das cotas do Fundo de Participação do impetrante de 1,2%, fixado na decisão normativa 37 de 2000, para 0,8%, determinado pela decisão normativa 38 de 2001. Aduz a impetrante que o fundamento da alteração ocorrida, diminuição da população do município constatada em censo realizado pelo IBGE, com data de referência em 1º de junho de 2000, foi impugnado por não retratar a realidade populacional do município, pois muitos locais de nossa cidade não receberam a visita dos recenseadores do IBGE, etc. Informa também que, ante a ausência de decisão conclusiva, ajuizou a ação ordinária de anulação, com o intuito de obter judicialmente a recontagem populacional. Afirma mais que, de acordo com o artigo 92 do Código Tributário Nacional, a orientação da DN 38/2001 não poderia ter eficácia no exercício 2001, uma vez que tal exercício já estava sob eficácia da decisão normativa 37 do mesmo tribunal. Conclui pela manutenção do coeficiente de 1,2 para fins de repasse do Fundo de Participação no exercício 2001. As informações prestadas alega a autoridade em suma que, não obstante a referida decisão normativa ter sido editada no decorrer do exercício 2001, ano no qual vigorarão os coeficientes nela estabelecidos, esse procedimento foi adotado em caráter excepcional, considerando a finalidade do preceito constitucional contido no artigo 161, que é a redução das desigualdades socioeconômicas entre os municípios, indeferir a liminar, tendo em vista precedentes do STF em casos similares. A manifestação da Procuradoria-Geral é pela concessão do mandado de segurança, pois a alteração feita pela decisão normativa 38 de 2000 ofendeu o disposto na parte final do artigo 92 do Código Tributário Nacional, bem como do artigo 244 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, uma vez que obstou a permanência do coeficiente estipulado pela decisão normativa 37 de 2000 durante todo o exercício financeiro de 2001. E, evidentemente, tal mudança brusca de disponibilidades financeiras durante o exercício em violação da lei prejudica a administração quanto às suas responsabilidades administrativas, etc., é o relatório. Esta Corte, ao apreciar a questão idêntica desses autos, assentou a unanimidade e inviabilidade do mandado de segurança para impugnar os dados publicados pelo IBGE
e utilizados pelo TCU no cálculo do coeficiente do fundo, ante a caracterização de matéria de fato, etc. Certo, contudo, que essa questão não é objeto deste mandato de segurança, mas de outra ação, conforme obtida no sítio do IBGE na internet, visando a manutenção dos dados populacionais impugnados, que eu não fui acolhido ou ainda não foi julgada. Quanto à aplicabilidade da DN 3/2001 no mesmo exercício financeiro, assentou o tribunal naquela mesma ocasião que a conjugação dos artigos 91 e 92 de CTN estatui vigência anual dos coeficientes individuais de cada município no período coincidente com o do exercício financeiro, de acordo com o artigo 244 do Regimento Interno do TCU. Daí a necessidade da publicação dos dados oficiais pelo IBGE até o dia 31 de agosto, bem como seu encaminhamento ao TCU até 31 de outubro, de modo a viabilizar a fixação dos coeficientes individuais de participação dos municípios até o último dia útil de cada exercício. E a razão óbvia, esclareceu o eminente ministro Peluso no precedente referido, é porque a coincidência entre o período anual de vigor dos índices e o exercício financeiro significa condição indispensável de segurança jurídica de cada município, quanto à economia, estabilidade da previsão orçamentária, responsabilidade fiscal, em suma, o desempenho da administração, qual sofreria em dano do interesse público se lhe pudessem ser reduzidos, ex abrupto, os recursos financeiros em meio ao exercício. Está claro, pois, que a aplicação imediata da decisão normativa 38 insultou aquela regra de anualidade constante da combinação dos artigos 91, parágrafo 3º, 92 do CTN e do Regimento Interno, ferindo, etc. Assim, concedo a segurança para, com relação impetrante, cassar os efeitos produzidos durante o exercício de 2001 da decisão normativa 38/2001 do Tribunal de Contas da União. Só 201, né? Só 2001. Só Todos de acordo? O Tribunal, por unanimidade, concedeu a ordem nos termos do voto do relator. Ministro Gilmar Mendes. Mandato de segurança 24.728. Impetrante Rosemary Bento da Costa, impetrado, presidente do Tribunal de Contas da União. Senhor presidente, parecer da Procuradoria-Geral da Lavra do Dr. Cláudio Fonteles, assim relatou a controvérsia. Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Rosemary Bento da Costa, em face de ato praticado pelo Tribunal de Contas da União, consubstanciado na suspensão do pagamento de pensão especial concedida desde outubro de 1989 à impetrante, filha adotiva de ex-combatente do Ministério do Exército. Filha ou bisneta? Fala filha adotiva. Mas era uma bisneta, não é? Pelo que eu li. Era bisneta? Pelo que eu li, é uma bisneta. Bom. Sim, Então, é a infidelidade aqui. Hein? Ex-combatente. Bom. Relata a impetrante que tomou conhecimento do processo que tramita desde 1991, somente no dia 18/9/2003, mesmo assim que lhe foram concedidas cópias do processo apenas em 26/9/2003, oportunidade em que foi possível saber o motivo do cancelamento da pensão. Informa que vivia sob a dependência econômica do adotante desde 10/11/83 e que, na ocasião da adoção, seus pais não exerciam atividade laborativa, estando, portanto, desempregados, motivo pelo qual deram a impetrante para adoção, até porque a mesma vivia com o adotante desde o nascimento. Que cabe a razão ao auditor Marcos Benquerer Costa, quando relatou a coexistência em 1987 de 3 formas de adoção, etc., que, com o advento da Lei 6697, foram introduzidas mais 2 modalidades de adoção, contudo que novas modalidades só eram destinadas a menores de 18 anos em situação irregular, que não se encontrava em nenhuma das hipóteses capituladoras de situação irregular. Assim, por exclusão, a única alternativa seria a adoção civil, por escritura pública, antes expressa manifestação de vontade dos interessados. Nessa toada, e sob o argumento de que o ministro do Tribunal de Contas da União entendeu que, sob o ponto de vista legal, não há reparos a fazer quanto ao ato de adoção em si, defende a nulidade dos atos que suspenderam a referida pensão por ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório, da coisa julgada e do direito adquirido. Ao final, requer a concessão de medida liminar para conservar o ato administrativo de concessão de sua pensão, permitindo a impetrante receber a pensão, independentemente do mal-assinado ato de desfazimento do benefício, porquanto não existe o devido processo legal que o autoriza.
instala-se manifestar, sustentou o Tribunal de Contas, em síntese, que, demonstrada a observância do princípio do devido processo legal e a inexistência de ofensa ao princípio do direito adquirido, foi defendida com base na doutrina e na jurisprudência e a partir do critério misto, orgânico, substantivo para aferição da natureza do ato de concessão, que os atos de registro de tais benefícios são verdadeiros atos condição praticados pelos tribunais de contas. No mérito, verifica-se que a instituição da adoção civil foi realizada apenas como meio para a perenização do pagamento da pensão militar, fato do qual deriva a ilegalidade da adoção e, por conseguinte, a suspensão dos pagamentos. Destaque-se, outro sim, a ausência do caráter contributivo nas pensões militares, fato que enseja a interpretação restritiva das normas que a instituem. Ao final, diz as informações devem ser negada à ordem. Os pedidos do impetrante tinham o seguinte teor. Ante o exposto, requer a Vossa Excelência se digne ordenar a notificação do presidente, etc., que haveria danos morais, etc. Calma. Deferir a medida cautelar em 19 de dezembro de 2003 para assegurar a impetrante o direito ao pagamento da referida pensão até o julgamento final deste rito. Parecer da Procuradoria da República é pela concessão da ordem, é o relatório, senhor presidente. Eu estou deferindo na linha da jurisprudência que nós firmamos no plenário, especialmente no MS 22.357, 34.268, né? Entendo que essa de se deferir a segurança postulada para determinar a observância do princípio do contraditório e da ampla defesa. Agora, ministro, talvez tenhamos que adentrar um mérito, porque já assentamos também que, em se tratando de registro de aposentadoria, registro Neste de caso pensão... é uma revisão. Neste caso é uma... Foi revisão? É uma revisão. Eu penso que, pelo que está no pronunciamento do TCU, Não, teria sido encaminhamento para registro da pensão Não. concedida no órgão de origem. Não. Não? Não. Olha, porque tem uma parte no parecer, né, que o TCU diz, demonstrado observando o princípio de vida e a inexistência de ofensa, com base na doutrina, a partir do critério misto, orgânico, substantivo, para a aferição da natureza do ato de concessão, que os atos de registro de tais benefícios são verdadeiros atos condições praticados pelos tribunais de contas, né? Aí teria só essa peculiaridade, talvez tenhamos que ir ao mérito. Nós não temos reconhecido o direito ao contraditório em se tratando de simples registro. Aqui, registro Agora, se registrou e depois houve a revisão, Revisão, sim. é revisão ou registro? 2 minutos, deixa eu ver. Parece que havia sido registrado. pelo que eu li, Fala-se que havia sido registrado. Então deve ser revisão. Aí se torna ato jurídico com todas as aparências de perfeição. Vamos 2 minutos, deixa eu ver se... Vossa Excelência leu o eleito nós temos que ir o para o relatório, mas não leu eleitoral. o que interessava. Não vou responder. Como aqui? Ficou dizendo que deferia a ordem, estava o que Eu interessava. também acho que essa matéria demanda discussão. Eu vou em encaminhamento, simplesmente, mas eu estou convencido de que se cuida de... Se é o registro inicial negado ou se é revisão. Isso. E é Mas a decisivo, jurisprudência tranquila. porque se já houve o registro, o ato se tornou, aparentemente, né, se tornou Hein? completo. Se perfez nos seus elementos formadores com o Mas registro no pode durar esse TCU. tempo todo. E aí o contraditório se impõe. É revisão? 14 anos. Tem quantos Mas anos aí a isso criança? pensão. Deve estar com 50 anos. E vai receber até os 80 anos. Tendo em vista que o relator não encontra, nós vamos pedir o adiamento. Diga o adiamento. Aí Vossa Excelência traz especificamente esse tema. Não precisa dizer que o... Que é decisivo. Por retirada de pauta, indicou adiamento o relator nesse processo. Está suspensa, está encerrada a sessão.